Olá, meu nome é Laura Padilha, sou enfermeira obstetra, mestre em enfermagem, atendo partos dentro de um hospital, né, dentro da EBSER no Júlio Miller, e também tenho uma empresa de atendimento ao parto que é Leorá Parteiras Urbanas, também empreendo na obstetrícia. É com alegria aqui que eu venho dividir com vocês o meu conhecimento sobre sexualidade no puerpério. Mais do que tudo isso, também sou mãe de 4 crianças e eu quero deixar bem claro que nessa aula que eu vou dar para vocês, eu sei que vocês são profissionais de saúde ou estão se formando profissionais de saúde, que vão atender gestantes e puérperas, parturientes ali, lá na ponta, né, no cuidado, mas eu quero dizer que aqui eu falo como uma profissional que também atende parturientes, gestantes e puérperas, mas que também viveu a experiência do puerpério por 4 vezes. Então eu posso dizer que eu tenho um PhD em puerpério, em sexualidade no puerpério, e eu quero trazer essa abordagem para vocês entenderem que quando a gente vai ver, sei lá, uma altura uterina, né, a involução uterina, ou quando eu vou conversar com uma puérpera, eu vou olhar sempre com essa ótica de que é uma pessoa com muitas dimensões, com muitas necessidades, além da questão fisiológica, que geralmente física, né, que é que a gente bate o olho. Então, assim, aqui a gente tem 2 grandes marcos, né, que é tanto a sexualidade quanto o puerpério. E aqui eu quero fazer uma indagação, né, para vocês que estão me assistindo, sobre o que é a própria sexualidade, né? Porque muitas vezes, de forma geral, no senso comum, sexualidade está quase que intrinsecamente relacionada ao sexo, né? Então a pessoa acha que é ao próprio ato sexual, né, de fazer sexo. E a gente sabe que a sexualidade, ela é muito mais abrangente, né? Tem muito a ver com, como eu já disse, com todas as dimensões da pessoa, né? O próprio bem-estar, a autopercepção, também a relação sexual, né, com outra pessoa, mas a relação de companheirismo, de amor, a relação de convivência com o outro, com o próprio corpo, com a própria história, com o próprio físico, né? Principalmente no puerpério aqui, né, já focado, tem essa questão da mãe com o seu recém-nascido. Então não tem como a gente falar da sexualidade como eu vou dar uma aula sobre como fazer sexo no puerpério. Não é bem isso. É uma questão muito mais abrangente. Então o tempo todo que eu for falar sobre sexualidade, entende que vamos supor, né? Eu gosto sempre de falar que é Maria, né? Então, a Maria, quando ela vai, sei lá, passar os 40 dias dela, né, que é uma coisa que é um processo que quase que cultural, passar a quarentena dela, né, o resguardo, como diz aqui na nossa cidade, ou dieta, né, quando passar a dieta dela, e ela for liberada para ela ter a primeira relação sexual, não é sobre isso que é essa aula, é sobre uma questão muito mais abrangente, de como a Maria está lidando com essa nova fase de ser mãe, com o corpo dela que está se adaptando e voltando a uma normalidade, vamos dizer que é um novo normal, porque nunca volta ao normal. Inclusive, olha só, quem for atender parto ou, né, tá ouvindo essa aula e tá com, né, não sabe isso ainda, eu vou te dizer de verdade. As mulheres ficam perguntando assim, quando eu vou voltar ao normal, como o meu corpo vai voltar ao normal, quando vai voltar ao normal depois do parto. E eu tenho uma grande vontade de falar do fundo do meu coração para essas mulheres que nunca mais voltam. Vou explicar, não quer dizer que a vagina vai ficar larga, não quer dizer que... O que eu quero dizer é o seguinte, é que depois que você tem um bebê, nada mais é igual. Depois que um bebê olha só, gente, depois que um bebê mora dentro da gente, depois que a gente desenvolve ali através dos nossos hormônios, da nossa energia, do nosso ATP, das nossas células, depois que a gente ajuda a desenvolver, a crescer uma alma dentro da gente, e depois a gente sente aquelas contrações para colocar aquele menino para fora, vocês acham que uma mulher vai passar imune desse processo e depois vai voltar ao normal? Claro que não, é um processo muito profundo, então toda e qualquer mulher, mesmo se ela for fazer uma cesariana marcada, ou se ela tem um parto normal, super rápido, a jato,
todas as mulheres elas vão passar por um processo de transformação e nada mais vai voltar ao que era normal. É uma mudança muito grande. Eu me lembro que quando eu passei pelo meu primeiro parto, eu nem tinha isso em mente. Eu pensei que eu tinha que parir a criança, né? Que eu tinha que colocar no mundo. E aí eu tava em casa, o trabalho de parto todo, eu fui pro hospital. Aí quando eu fui pro hospital, parei e voltei, eu, assim, fui tomar um banho, passei na frente do meu espelho, assim, do banheiro, passei, voltei, assim, e me olhei e falei, sabe, assim, falei, gente, que pessoa diferente, essa sou eu, sabe? Foi, assim, uma grande ficha, eu me lembro dessa sensação de me olhar e falar assim, uau, agora eu sou mãe, né? E vocês acham que isso não interfere na própria noção da pessoa sobre si mesma, sabe? Então, a sexualidade perpassa por todas essas questões. Então, quando a mulher, a gente acha, a Laura vai dar uma palestra sobre como orientar essas mulheres a terem uma relação sexual no puerpério, como manter uma sexualidade no puerpério. São muitas coisas que abarcam. Então, assim, na sua anamnese, você vai atender uma puérpera, você precisa estar com os ouvidos atentos, com os olhos atentos para esses sinais. Né? Você precisa colher uma história abrangente dessa puérpera, você precisa entender quais aspectos estão acontecendo ali com ela, quais as mudanças, quais as histórias, para você entender, às vezes, até um problema que ela tenha, né? Mas para você entender, de fato, a sexualidade dela. E aqui a gente vai falar do puerpério, né? Eu quero falar, destrinchar um pouco mais a questão do puerpério, para vocês entenderem como fica até a própria sexualidade nesse contexto. Então, o que acontece no puerpério? Então, se a gente for pegar, sei lá, um livro bem que nós costumamos usar na obstetrícia, que é o Resende, né? Quem não usa o Resendão, né? A gente vai pegar, e aqui eu tenho uma frase do Resende, né? Sobre o que é o puerpério, né? É um período cronologicamente variável, durante o qual se desenrolam as manifestações involutivas e de recuperação da genitália materna após o parto, até alcançar as condições anteriores da gravidez, né? Olha só, completando-se via de regra até a 6ª semana pós-parto. Então, a gente sabe que existe um período cronológico, né, de 4 a 6 semanas, né, que geralmente vai bater aí com a quarentena, né, ou a dieta, ou o resguardo que as pessoas falam, e que ele é dividido, né, em imediato, a partir de quando a parturiente tem o bebê, né, ela vira parturiente, né, então até ali as primeiras 2 horas, até o final do período de Greenberg, então um período imediato, o mediato, que é da fase imediata até o 10º dia pós-parto, e o puerpério tardio, que era o 11º até o 6º, 8ª semana pós-parto em lactantes. Mas percebe aqui que eu estou falando de um período, de uma descrição extremamente física, né, e fisiológica. Então, assim, se você olhar para o corpo, né, da parturiente, a gente vai ver que, da puérpera, que isso, o corpo parece que está fazendo um grande esforço, está fazendo um processo, o que é os 40 dias, né? Para que esse corpo volte ao normal. Mas tanto, eu disse aqui da alma, né? Tanto a alma, quanto a disposição, quanto a história, quanto a relação familiar, a relação social não volta, o corpo também volta com algumas diferenças. Por exemplo, né? Aqui eu vou falar sobre a fisiologia pós-natal. Mas, por exemplo, o colo do útero, né? Como é um colo do útero de uma mulher que nunca pariu na vida, né? Quem já teve a oportunidade de colher um preventivo já viu, né? Pode até ver, ou quem já atendeu um parto já tocou e viu como é o colo. Ele é redondinho e ele tem um furinho no meio, é a coisinha mais linda, né? Rosinha, bonitinho e tal. E quando a mulher tem um parto normal e esse colo do útero ele vai fazer essa involução, como acontece? Ele vai involuir, ele fecha, mas ele fecha em fenda. Então, em vez de ter um buraquinho redondinho no meio, ele tem uma boca, né? Como se fosse uma boca assim, uma fenda. Só de você olhar, você sabe, você já teve um parto normal, né? Justamente por conta disso. Então, qual que é a fisiologia pós-natal? Eu vou falar um pouquinho de cada um desses eventos, porque isso é muito importante quando a gente for falar da própria sexualidade, né? Então, eu vou falar de várias questões que abarcam a sexualidade, uma delas é a questão física e fisiológica, né? Então, vai acontecer a involução do corpo uterino, então o útero ele vai regredir para dentro da bacia, que a gente fala dentro da pelve, vai ocorrer a regeneração do endométrio, vai ter uma involução do sítio placentário, que é onde a placenta fica grudada ali no útero, vai ter uma recuperação tanto da vagina quanto da saída vaginal, períneo, vulva,
O peritônio e a parede abdominal também vai se comportar de uma outra forma, porque imagine, ali tinha um útero que aumentou absurdamente de tamanho, comprimindo órgãos, né? Então, é ali que a gente vai até perceber se a mulher vai ter uma diástase ou não, depois no período pós-parto. As alterações de trato urinário, porque a gente sabe que a mulher ali tem muito líquido excessivo durante a gestação, que ela precisa colocar para fora, então a mulher vai ter uma alteração tanto da bexiga, né, que estava muito apertada, quanto para a eliminação desses resíduos. Então, vai ter alteração no colo e no segmento inferior do útero e a alteração das glândulas mamárias também. Então, eu não tinha falado, não tinha comentado sobre isso, mas além de uma configuração social, familiar, pessoal, física, fisiológica, tem a questão da amamentação, que isso é um outro capítulo, mas isso acontece, eu vou falar um pouco disso também. Né? Então, a gente sabe que o útero, ele fica, ele fica uns 2, 3 dedos abaixo até do estômago da mulher, né? Então, assim, ele fica com uma altura uterina, de até 37, 38 centímetros, e ele vai evoluindo de modo que no pós-parto imediato, esse útero geralmente fica na região da cicatriz umbilical, e à medida que os dias vão passando, né, o sangramento vai acontecendo, ele vai evoluindo cada vez mais. Né? Então, logo após a expulsão da placenta, o fundo do útero passa a se contrair e posiciona-se ligeiramente da cicatriz umbilical, então até 12 horas. Se a mulher tem um útero acima dessa cicatriz umbilical, possivelmente ela tem um sangramento retido, né? Que possivelmente vai causar hemorragia pós-parto depois. Né? Então, é importante que o profissional que assista essa mulher apalpe esse fundo de útero, né, para ver qual que é o tamanho, né? Então, isso vai acontecer, você vai conseguir palpar, e depende de cada mulher, mas geralmente, via de regra, trazendo aqui dos livros de obstetrícia, né, essa involução ela vai ocorrer, você vai conseguir palpar o útero até o 15º dia, depois ele já entra na pelve, você não consegue apalpar mais, e lá com 30 dias, né, esse útero ele já está no tamanho não gravídico. Né? Então, o útero, olha que interessante, no pós-parto imediato ele pesa cerca de 1 quilo, né? Na primeira semana ele pesa 500 gramas, na segunda 300 e logo após 100 gramas ou menos. Né? É importante a gente saber que na lactante, aquela mulher que dá mamar, né, no seu seio, né, a involução uterina é mais rápida justamente por conta do reflexo útero-mamário, né? Então, à medida em que o bebê mama, ela libera ocitocina e isso faz a contração do útero ser mais eficaz, mais potente e fazer com que isso seja mais rápido também. Né? E a regeneração do endométrio. Então, para quem não sabe, né, o endométrio é aquela camadinha. Eu sempre costumo dizer para gestantes que o endométrio é a almofadinha do útero, né? Então, ele é a almofadinha que prepara, que recebe o bebê, que está bem grosso durante a gestação. E aí, o pós-parto não tem função nenhuma, ele tem que descamar, né? Então, a gente chama isso de tecido remanescente e ela tem duas camadas, né? Uma superficial, né, que é a descamação nos lóquios, e a camada basal, adjacente ou miométrio, permanece intacta e vai se transformar em um novo endométrio, porque o corpo dali, alguns tempos, dependendo da ação hormonal da mulher, vai querer receber de novo mais um bebê, né, ovular, enfim, né? Então, a regeneração endometrial, ela é rápida, exceto no sítio placentário, exceto onde ficou grudada a placenta. Na primeira semana, a superfície do endométrio está livre e recoberta pelo epitélio, e na terceira semana, o endométrio já está restaurado. Né? Então, o que a puérpera vai ver ali no absorvente dela? Ela vai ver uma gradação de secreção. Então, primeiro, no pós-parto imediato e nos primeiros dias ali, de 3 a 4 dias, ela vai ver lóquios sanguinolentos. Sanguinolento vivo, bem vermelho, às vezes ela vai até levantar, tá deitada um tempão, levanta, sai coágulos, né? Que mesmo se ela não tiver hemorragia, é natural. Depois, dos 4 a 7 dias, ela já vai observar um sangramento serossanguinolento, então é um sangramento um pouquinho mais claro, mais rosadinho, e a partir do 7º ao 10º dia, ela já pode ver um sangramento, um lóquio, né, que a gente chama seroso, já tendendo para uma secreção marrom escura, ou às vezes até no finalzinho, uma secreção bem amarelada, cheia de leucócitos, né, são secreções cheias de células leucocitárias, né? Então, além disso, a gente vai perceber também a involução do sítio placentário,
né? Então, a separação da placenta do sítio placentário determina a escavação local com crescimento local de tecido endometrial, então ali vai ter endométrio de novo, para baixo, a partir das glândulas e estroma remanescente. Esse processo ele tem grande importância clínica, pois quando é perturbado, pode haver hemorragia puerperal tardia. Então, quando, por exemplo, a mulher fica muito tempo sangrando, sei lá, eu recebo mensagens como essa, né? Ah, Laura, eu tô, sei lá, 2 meses sangrando, né? Não é muito, mas não para, né? Tô desde quando eu parei 2 meses, 3 meses sangrando, né? Então, geralmente é algo relacionado à própria involução do sítio placentário. Às vezes tem um resto de placenta, às vezes esse processo foi perturbado e essa mulher ainda continua sangrando. Além disso, a recuperação da vagina e do introito, né? Então, a gente sabe que por mais que a vagina seja muscular, né? Com um tecido muito elástico, né? Existe um processo de adaptação para ela voltar ao normal, né? Eles formam uma passagem ampla de paredes lisas e que vai diminuindo gradualmente, né? Retomando as dimensões anteriores da gravidez. E aí a gente, né, também vai olhar o períneo, né? Então a gente sabe que existe a vagina, que é o canal vaginal, né? E a vulva, que é a parte exterior. Então, muitas mulheres, né, algumas que vão ter o parto normal, elas vão ter algum tipo de laceração, e aqui a gente tem as nomenclaturas, né? De 1º grau, 2º grau, 3º, 4º grau. Eu percebo que isso é um grande calcanhar de Aquiles das mulheres. Elas reclamam muito, assim, de não saber como foi a laceração, quantos pontos foram, quanto tempo demora para o fio cair, quanto tempo demora para cicatrizar. Então, eu até acho que isso deve ser mais elaborado durante o pré-natal, para que elas estejam mais atentas a essa questão, né? Tanto no momento do parto, né? Porque a gente fica naquela estocina, aquela coisa, e você nem lembra de períneo. Depois você fica ali com o teu períneo reclamando, te avisando que o que está acontecendo aqui, né? E aí eu sempre costumo dizer para as gestantes ainda, que se chegar de lacerar, é como se fosse uma ferida. Quando a gente tá andando de bicicleta, cai, machuca e rala o joelho, né? Isso é uma ferida leve, que isso, pela própria cicatrização nossa, isso pela primeira intenção, isso vai fechar, isso vai cicatrizar por si próprio, né? Mas e quando a gente tá andando de bicicleta e a gente cai, sei lá, num parafuso, num vidro, e aquilo abre um taio, né? Como diz o Cabana, abre um taio, sangra e sangra. Você junta as bordas, ela abre. Você junta as bordas, ela abre. Você fala, não, eu vou ter que ir no médico, vou ter que ir no pronto-socorro, na UPA, juntar isso através do ponto. Então, eu gosto sempre de fazer essa comparação para gestantes do que é uma laceração e explicar, né, que é diferente. Por exemplo, o fio que eu uso aqui na pele é um fio diferente que eu uso na pele da parturiente. É explicar quando cai, isso é muito importante. Fazer essa avaliação pós-parto, explicar que isso é uma ferida, que demora tempo, que assim como eu caio e faço um machucado leve, às vezes por exemplo, eu e a minha amiga, nós duas caímos juntas, estamos andando de bicicleta junto e caímos juntas. Às vezes a minha cicatrização vai ser muito mais acelerada pelo meu próprio metabolismo do que da minha amiga, porque cada uma é única, exclusiva, não tem como, né? Então, a mesma coisa da laceração, né? Lembrando que essa recuperação do períneo, né? Vocês que são médicos, enfim, que vai estudar mais essa questão de farmacologia, existem cuidados, né? Baseados em evidência, já, né? Sobre o cuidado no períneo pós-parto, que é lavar, cuidar de ferida, né? Incrível. Lavar, secar. E aí, se a mulher ainda sentir bastante edema, bastante dor, ela usar também compressas de água gelada ou de gelo para diminuir esse inchaço, né? E aí, dependendo da farmacologia, da linha que você trabalha, se ela estiver reclamando muito, dá para usar, né? Anestésicos prescritos por médicos, né? Anti-inflamatórios, justamente porque é um processo infeccioso. Se você coloca um fio ali, vai gerar um processo infeccioso naquela puérpera, né? Então, além do períneo, existe também, e a questão do períneo, só retomando aqui antes de partir para a próxima parte, o períneo tem um pouco de tabu, vamos dizer assim, por quê? Porque é a parte que vai ser utilizada na hora da relação sexual, né? Então, assim, muitas vezes as mulheres vão ficar com medo, né? Elas vão ficar com receio, porque, mas ali machucou, e agora, né? Então, essa questão é muito importante a gente ir trabalhando, e depois eu vou falar um pouco mais sobre isso quando eu falar da retomada da relação sexual, né? Então, peritônio e parede abdominal,
né? Devido à ruptura das fibras elásticas da pele e a distensão prolongada causada pelo útero gravídico, as paredes abdominais permanecem flácidas e frouxas, né? O retorno dessas estruturas ao normal requer várias semanas e muitas vezes é auxiliado por uma fisioterapia pélvica, né? Inclusive você uma fisioterapeuta, porque a gente acha que ela vai trabalhar só períneo, mas muitas vezes você orientando uma fisioterapia, ela vai trabalhar até a questão do, como a gente chama, né? Os músculos do abdômen, o core, né? É como se eles fossem um coração, a estrutura nossa. A gente sempre acha que são as mãos e as pernas, mas o que é mais importante, que vai direcionar todas as nossas atividades e movimentos, é o core, né? Que são os músculos da região abdominal. As alterações do trato urinário. Então, a bexiga puerperal tem capacidade de volume aumentada, o que determina a insensibilidade relativa ao aumento da pressão do líquido. Pode ocorrer a distensão excessiva, o esvaziamento incompleto e a urina residual excessiva. Então, é muito comum observar as mulheres dizendo assim, mas eu tô meio tendo escape de urina, ou às vezes eu faço muita urina, ou às vezes eu faço pouca urina, parece que tá desregrado, minha bexiga não tá me entendendo. É justamente por conta dessa alteração hormonal, né, e também mecânica da distensão da bexiga durante esse processo. Então, mulheres no pós-parto que não conseguem urinar, deve-se proceder à cateterização imediata. Então, se passar muito tempo dessa mulher não conseguindo, né, eliminar a urina, ela precisa sim eliminá-la, né, porque é algo que ela precisa esvaziar aquele líquido circulante. Então, do 2º ao 6º dia pós-parto, a gente vê uma abundante excreção urinária, né, justamente pelo excesso de volume da gestação. Da 2ª à 8ª semana pós-parto, a gente observa os ureteres e as pelves renais voltando ao seu estado pré-gravídico. E o 3º mês ali, a gente percebe uma micção normal, né? A bexiga traumatizada pela distensão e dilatação da pelve renal e dos ureteres determina as condições ideais para infecção urinária. Então, a gente observa que aquela possibilidade da urina residual promover um local que é favorável para a proliferação de bactérias, isso comumente acontece, né? Então é mais fácil as mulheres pós-parto, né, as puérperas, desenvolverem infecção urinária. Em relação à alteração da cervix e o segmento uterino inferior, então o ósseo externo, que é a parte que dilata, né, que falam que é uns 10 centímetros, geralmente, né, abre durante o trabalho de parto e mesmo ao final da involução não reassume totalmente a sua forma anterior, como eu mesmo disse, né, ela fica em forma de fenda, ela não em forma mais de bolinha. Em 12 horas, o orifício interno está involuído, porque a gente sabe que o colo tem uma parte interna e uma parte externa. Então, no orifício interno, em 12 horas, ele já está fechado, mas a região externa fica pérvia 2, 3 dedos. Nos 3 primeiros dias, o orifício externo pérvio somente um dedo. Então, geralmente, para voltar aos 10 centímetros, são aí 3 dias, né? A abertura cervical se contrai lentamente e à medida que a abertura se estreita, a cervix se espessa e há o ressurgimento de um canal, porque a gente sabe que o colo ele é tão espesso que ele forma um canalzinho, né? Além disso, a gente tem as alterações das glândulas mamárias, que começam mesmo quando a mulher está ali, né? Quando ela passa de menina para mulher, então a gente sabe que há aumento da produção de estrogênio, que vai fazer com que a menina, né, que agora está virando mulher, tenha a telarca, né, o início de desenvolvimento mamário, e acontece a mesma coisa durante a gestação, né, o que acontece? A gente tem aumentos de estrogênio, né, e a própria progesterona, que é até liberada pela placenta e também em grandes quantidades na gestante, estimula o desenvolvimento dos alvéolos, que são, eu digo para as gestantes, que são as uvinhas, né? É um cacho de uvinhas, né? Que estabelece o estágio futuro para a lactação. Então, a progesterona, ela vai fazer um amadurecimento, um desenvolvimento desses alvéolos. Então, é possível ver ainda na gestação as gestantes com a mama um pouco mais aumentada, inclusive algumas até produzindo leite, né? Há uma multiplicação dos lóbulos, né? Então, ele fica mais cheinho. É só a gente comparar, né? Procurar na internet uma mama que não é gravídica e uma mama que é gravídica. A gente observa a quantidade muito maior de lóbulos da glândula mamária.
Né? E aí a gente vê que muitos hormônios interferem também nessa questão da amamentação, né? A própria prolactina, o estrogênio, a progesterona, o cortisol, que muitas vezes a mulher libera, a insulina, o hormônio do desenvolvimento do recém-nascido também. Então, como acontece para dar esse start, né? Para a produção do leite, né? Como a puérpera vive isso ali na própria pele, né? Então, o parto, a gente sabe que há uma diminuição abrupta tanto de estrogênio quanto da progesterona. Isso, né, como num sistema de oposição, aumenta a prolactina, né? A prolactina vai fazer essa produção dessa alfa-lactalbumina e é o início da produção do leite, né, ali nas mamas. A gente sabe que essa produção acontece a nível da mama, né? Mas esse leite ele vai sair à medida em que o bebê suga. Então, à medida que há um movimento repetitivo de sucção, que é o que o recém-nascido faz, né? Ele vai, através da repetição, fazer com que a ocitocina seja produzida. Então, à medida em que o recém-nascido vai mamando, ele vai produzindo essa ocitocina, que vai fazer a própria ejeção de leite, que num sistema de feedback vai produzir cada vez mais prolactina. E como todas essas alterações, e que eu pontuei todas as alterações que acontecem no puerpério, no corpo, no físico dessa puérpera. E como ela sente isso? Isso vai mudar até nos aspectos clínicos dela, né? Então, geralmente vai ter um aumento de temperatura ali no pós-parto imediato, do 3º ao 4º dia pós-parto, né? A parturiente sente o que a gente chama de febre do leite, né? Que é o dia que desce, que o metabolismo está trabalhando toda a prova. O metabolismo sempre produz maior demanda do que a demanda do bebezinho de mamar, né? Então a gente percebe essa alteração. Lembrando que perpetuando mais de 38, 39 graus, a gente pode pensar em possível infecção, tanto de sítio placentário quanto de infecção urinária, né? Ou algum problema de infecção no próprio parto. E a gente percebe que algumas mulheres vão ter essa sensação de dor no pós-parto, né? Às vezes imediato ali por conta do parto, se for um parto normal, horas exaustivas de contrações, de exercícios, né? Então elas vão sentir geralmente dor, até por conta dos próprios ligamentos e músculos que estão voltando também ao normal. Então algumas vão sentir dores lombar, dor na perna, dor na região torácica. A própria amamentação, né, pelo aumento das mamas, elas vão sentir um peso no tórax também. Nas multíparas, elas sentem dores relacionadas a próprias cólicas da própria involução uterina. Então, a gente sabe que nas multíparas existe o maior pico de ocitocina e isso faz com que o útero volte muito mais rápido ao normal e que ela sinta também muito mais cólicas, muito mais dores. Além disso, a gente percebe, além do períneo, que eu já frisei bastante, mas a questão dos lóquios, né? Então, é uma secreção, um sangramento bem característico, né? Aqui já falei da característica de cada tempo, de cada fase do lóquios em relação ao tempo do pós-parto, mas ele tem um odor bem característico, né? O aumento da urina, né? A gente observa também, se você for colher um sangue no aspecto clínico dessa mulher, vai ocorrer uma leucocitose, né? Uma trombocitose surgidas durante a gravidez e que é acentuada no pós-parto também. Os níveis dos fatores de coagulação permanecem elevados na primeira semana pós-parto e uma semana após o parto, o volume sanguíneo volta quase que seu nível fora da gravidez. É claro que no pós-parto a gente observa também um emagrecimento, então no pós-parto imediato, só da mulher parir, o bebê, a placenta, né, líquido, tudo, ela já perde de 5 a 6 quilos. Ocorre uma diminuição adicional de 2 a 3 quilos através da própria diurese, né, e aí aproximadamente 6 meses após o parto e muitas mulheres antes, o peso já se tornou ao anterior da gestação. Né? Então, aqui a gente fala de aspectos clínicos, mas também a gente observa, né, como eu disse para vocês, que o puerpério não é só uma alteração física, fisiológica, é uma alteração multidimensional. Então, tem aquela mulher que já não era mais filha, agora é mãe, que tem responsabilidades,
né? Ou às vezes ela já é até mãe, já é mãe de 1, 2, mas agora ela é mãe de 3, 4. Então a configuração social e familiar muda, as responsabilidades mudam, e principalmente em relação à amamentação, né? A gente sabe que o pico da ocitocina de madrugada, muitas dessas mulheres vão ter uma privação de sono quase que natural, fisiológico, porque o recém-nascido vai mamar muito, né? Principalmente aqueles que mamam em livre demanda. Então, quando a gente fala, né, sobre sexualidade no pós-parto, a gente tem que se atentar a isso. Puerpério como um processo de transição muito importante, vamos dizer até um processo de vulnerabilidade, né, em que a mulher está totalmente vulnerável a alterações físicas, psicológicas e sociais, né? Então, olha só que interessante, é um momento em que nós, profissionais da saúde, temos que deixar bem claro para essa mulher que é um processo para ela viver, olha que interessante, a sexualidade dela numa maior potência, né? Como assim, Laura? Né? Que coisa louca. Justamente, lembra que eu falei para vocês que a sexualidade é um conjunto de fatores, é um conjunto de dimensões, né? Então, a partir de quando a mulher usa aquele puerpério para ela se conhecer melhor, conhecer quais são os seus objetivos de vida, conhecer o seu próprio corpo, entender o funcionamento da sua fisiologia, entender até, vamos dizer assim, a utilidade, né, daquele corpo, daquela mama, daquele útero, ela vai vendo que tudo nela funciona muito bem, funciona perfeitamente e que tudo tem uma razão de ser. Então, opa, olha como o meu corpo é interessante, o meu corpo, ele é perfeito, ele ovula todo mês para que eu esteja grávida e depois que eu consigo ter o meu parto, olha, minha mama enche num período que parece que a minha pateira, né, o médico me acompanha, parece que ele tem até um manual de instrução meu, porque ele falou para mim que do 3º ao 4º dia ia descer meu leite. E opa, meu leite desceu no 3º ou 4º dia. Por quê? Porque é uma fisiologia perfeita. Então, quando a mulher vive esse período, é claro, de transformação social, muitas vezes, né, aqui a gente fala muito de labilidade humoral. Ora, a mulher está muito feliz porque ela conseguiu o tão sonhado sonho, né, realizar o sonho da maternidade. Ao mesmo tempo, ela está triste porque ela tem privação de sono, porque ela não consegue fazer as coisas que ela conseguia fazer antes. Mas olha como você, profissional, pode abrir os olhos dessa mulher para ela ver a grande oportunidade que é dela viver, dela ressignificar a própria vida a partir desse puerpério, né? A se reconhecer a partir desses ensinamentos todos que ela colhe ao longo desses 40 dias e que vão mudar a sexualidade dela. E aqui vem um grande ponto. Muita gente acha que após um parto, as relações sexuais são muito ruins, são dolorosas, principalmente se teve laceração, se teve episiotomia, né? É claro que a gente sabe que a amamentação é uma baixa de estrogênio, a gente tem uma mucosa vaginal muito mais seca, isso muitas vezes, de fato, faz doer um pouco mais a relação, mas a gente tem vários dispositivos, né, óleo de coco, KY, caprichar nas preliminares, por exemplo, para que não seja uma relação que não seja prazerosa. Mas por que tantas mulheres, é o que me chama a atenção, que tiveram parto, depois de um tempo elas falam assim, nossa, a minha vida sexual melhorou demais. Por quê? Será que tem a ver porque passou um bebê ali na vagina, porque tá largo, porque tá apertada? Não. É porque essas mulheres conseguiram, através da maternidade, do parto, da gestação, dessa experiência do puerpério, de ressignificar a sua própria sexualidade. E à medida em que elas ressignificam esse processo de ser mãe, de ser mulher, dela no mundo, né? Quantas mulheres têm essa oportunidade para, sei lá, se arrumar melhor, se reconhecer, né? Olha como o meu corpo, olha a minha barriga, né? Elas vão se reconhecendo como potentes nesse processo. E aí a sexualidade dela muda. Quantas mulheres conseguem ter um parto normal e depois se sentem capazes, né, e quebram muitas barreiras do seu próprio psicológico, e aí isso vai refletir lá na relação sexual dela, porque ela tem uma autoestima mais desenvolvida, né? Então, assim, o que eu quis trazer nessa aula para vocês é aliar muito essa questão de abrir os olhos, o panorama, para você entender essa puérpera. Então, quando ela vem com uma queixa sobre a sexualidade na gestação, é claro que isso aqui é uma pontinha do iceberg, essa aula é uma ponta do iceberg, né? Mas olhar para aspectos, não só para os aspectos físicos e clínicos como aqui mencionados, mas olhar para essa mulher como um ser multidimensional, né? E o quanto que você pode ser um facilitador do reconhecimento dela, de que é um momento muito profundo para ela desenvolver a sua sexualidade.
Então é isso, eu espero que vocês tenham aproveitado, que seja um bom gatilho essa aula para vocês profissionais buscarem cada vez mais conhecimento sobre esse processo, né, processo ciclo gravídico puerperal, né? Então assim, desde a gestação até o pós-parto, e quanto isso pode não só, como eu sempre digo, né, não é só botar o menino para fora, é um processo muito grande de amadurecimento, né? Para o recém-nascido, que é claro que está nascendo nesse mundo, mas também para a mulher que está passando por um processo de amadurecimento da sua própria sexualidade. Então, obrigada, viu, pela participação de vocês e pela atenção aqui na minha aula. Um beijo grande e até mais!